Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à nossa quarta aula desse módulo 12, função quadrática. Vamos lá? Galera, de maneira parecida aí com função afim, função quadrática tem uma lei já pronta que a define, não é? Ax² mais bx mais c é um polinômio aí do segundo grau. A, b e c são números reais, o a também tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, isso aqui não fica do segundo grau, não fica quadrática, tá bom? O segundo grau é exatamente por causa do maior expoente aqui do nosso polinômio. E nós temos aqui um exemplo, menos x² mais 2x menos 9. Parecido lá com a equação do segundo grau, lembra? Nós temos que o a é quem acompanha o termo ao quadrado, só o termo, o x ao quadrado não vem, é só o número, no caso é menos 1, o 1 está escondido. Nós temos que o b é 2 positivo e que o c é menos 9, easy peasy, dessa maneira mesmo. Vamos seguir. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, galera, uma parábola. Aqui eu não vou ensinar a construir agora, só quero ensinar duas coisas aqui relacionadas com o coeficiente a e com o coeficiente c. Preste bastante atenção em relação ao coeficiente a e o coeficiente c. Vamos lá. Descobri esse programinha aqui no próprio programa da minha mesa digitalizadora. Vou digitar a minha função nesse programinha aqui. Vamos lá. Nessa função aqui, que eu coloquei, e eu mesmo coloquei também lá dentro do programinha, não precisa você saber como é que coloca dentro do programinha não, eu quero que você perceba que o a é 1, ou seja, o a, o coeficiente que acompanha o termo x², é positivo. Quando o a for positivo, a concavidade da parábola, ou seja, para onde essas duas perninhas aqui estão indo, é para cima. Então, quando o a é positivo, a concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Outra coisa que eu quero que você perceba é onde a parábola está cortando o eixo y. Exatamente no menos 3, que é o ponto 0 e menos 3. Vamos detalhar sobre isso, mas já quero que você perceba que ela está passando aqui no ponto 0, menos 3, cortando o eixo y exatamente na ordenada menos 3. Vamos ver o que acontece agora para a função da letra b, que tem o a menos 1 negativo. Você está percebendo aí que na letra b, ela está passando aqui no eixo y na ordenada 2, é o ponto 0 e 2, não é? Aqui então é exatamente a mesma ideia que na letra a. Corta o eixo y no valor de c. E como a é menos 1, é um valor negativo, isso faz com que a concavidade, a boca da parábola, seja voltada para baixo. Olha para onde está indo as perninhas dela, ó, tudo para baixo, lá para o menos infinito. Então, a negativo, concavidade voltada para baixo, e a parábola corta o eixo y no valor de c. Aqui é onde eu estou apontando, onde ela está cortando o valor de y. A positivo, concavidade voltada para cima, mas a ideia aqui no valor de c é a mesma. Minha parábola branquinha corta o eixo y no valor de c. Grave essas duas coisas, concavidade e onde a parábola corta o eixo y. Para encontrar os zeros da função quadrática, mesma ideia. O que são os zeros da função? Valores de x que zeram y, ou então raízes da função, não é? Faz y igual a zero, vira uma equação de segundo grau. Você aprendeu que as raízes de uma equação de segundo grau, delta e Bhaskara. Tranquilo, simples assim. É só aplicar a fórmula de delta e Bhaskara que a gente encontra os zeros da função quadrática. Se você tem uma função quadrática em sua forma normal, você pode escrevê-la de uma forma fatorada, ou seja, na forma de multiplicação da seguinte forma. É o coeficiente a, não pode esquecer dele, que multiplica a variável x menos a primeira raiz, que multiplica x, a variável, menos a segunda raiz. Estou colocando aqui, ó, x1 e x2 são as raízes da função. A forma fatorada ajuda demais a resolver alguns exercícios, portanto, grave-a bem. Quantidade de raízes de uma função de segundo grau, mesma ideia para a equação de segundo grau. A gente acha as raízes da função através da fórmula de Bhaskara e quem determina a quantidade de raízes é exatamente o delta. Na verdade, o delta é o nome da letra grega, o nome disso aqui mesmo é discriminante da função. Se o delta for positivo, né, maior do que zero, nós vamos ter duas raízes reais diferentes, distintas. Se o delta for igual a zero, tem duas formas de falar. Nós vamos ter uma raiz real apenas, que nós chamamos de raiz dupla,
Ou então nós vamos ter duas raízes reais iguais, é a mesma raiz, duas maneiras de falar a mesma coisa. Se o delta for negativo, não existe raiz real. Por quê? Porque o delta aqui, dentro de uma raiz quadrada, não vai ter possibilidade de resolver essa raiz dentro do conjunto dos reais. Por isso que é importante falar que não vai ter nenhuma raiz real, porque dentro dos complexos, né, um conjunto maior do que os reais, aí sim tem raiz. Mas dentro dos reais, que é exatamente o domínio da função, nós não temos raiz real nenhuma. Com essa questão da quantidade de raiz, a gente já pode decifrar algumas coisas em relação ao gráfico da função do segundo grau. As raízes é exatamente onde o gráfico toca o eixo x, não é isso? As raízes não são os valores de x que faz com que y seja igual a zero? Se o y é zero, o ponto pertence ao eixo x. Lembra a primeira aula? Então, olha só. Se o gráfico toca o eixo x em dois valores, é porque essa função tem duas raízes reais. Se ela tem duas raízes reais, aqui nesse caso é porque o delta é positivo. Mas nós estamos aqui com concavidade voltada para cima, por quê? Porque nós temos um A positivo. Se a parábola tocar o eixo x só em um ponto, aqui é porque o delta é igual a zero. Se a parábola não tocar o eixo x, é porque não tem nenhuma raiz real, é porque o delta é negativo. Olha que interessante. E os três casos aqui para A positivo, concavidade voltada para cima. Com A negativo, a única coisa que muda é a concavidade voltada para baixo. Tocou em dois pontos, significa que o delta é o quê? Maior do que zero, positivo. Tocou em um só ponto, é porque o delta é o quê? Igual a zero. Não tocou em nenhum ponto, é porque o delta é o quê? Negativo, menor do que zero. Toda parábola, seja ela com concavidade voltada para baixo ou para cima, tem um ápice, um ponto que vai ser o limite de mudança de crescimento ou decrescimento. Aqui, por exemplo, quando ela está com a concavidade voltada para cima, ela está decrescendo, aqui nós chegamos num limite em que ela muda o estado dela de decrescimento para crescimento, percebe? Esse ponto aqui, esse limite aqui, ele até tem as coordenadas facinhas da gente ver, que é 1 e menos 4. Esse ponto nós chamamos de vértice. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele certinho aqui. Não consegui pegar certinho as coordenadas não, mas no caso aqui, as coordenadas dessa parábola, do vértice dessa parábola, melhor dizendo, são as coordenadas 1 para o x e menos 4 para o y. 1 para o x e menos 4 para o y. De modo geral, nós vamos dizer que um vértice tem uma coordenada x, que nós chamamos de coordenada x do vértice, xv, e coordenada y do vértice, que a gente chama de yv. Cara, é uma das coisas mais importantes da parábola, é uma das coisas que são mais cobradas, é uma das coisas que é mais cobrada nos vestibulares tradicionais e no Enem também. Então se atente muito para essa parte que eu vou explicar sobre o vértice aqui de maneira mais detalhada. Tendo concavidade voltada para cima ou para baixo, não importa. As coordenadas x e y do vértice da parábola podem ser obtidas da seguinte forma. O x do vértice é a média aritmética das raízes. Se você perceber bem, ó, o x do vértice está exatamente na metade da medida do segmento que vai da primeira raiz até a segunda raiz. Então, o x do vértice é a média aritmética das raízes. x1 mais x2 dividido por 2. Mas eu também posso achar o x do vértice através de uma fórmula, menos b sobre 2a. São maneiras o quê? Equivalentes. O y do vértice, mesma coisa, tem duas formas de encontrar. Você pode achar o x do vértice, o y do vértice, desculpa. Você pode achar o y do vértice achando a imagem do x do vértice, ou seja, jogando o x do vértice na função e calculando o respectivo y. Por quê? Porque esse ponto aqui, se eu jogo o x do vértice, eu obtenho o y do vértice. Agora, se você quiser calcular o y do vértice por fórmula, é menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Aí você pode combinar. Você pode achar o x do vértice assim e o y do vértice assim, ou então o x do vértice assim e o y do vértice assim. Você pode fazer várias combinações aqui. Show de bola? Fica a seu critério. Vamos observar agora dois casos para o vértice, alguns conceitos muito importantes, pelo amor de Deus, grava, entenda isso daqui. Os casos em que A é positivo e que o A é negativo. Independente se a função tem uma, duas, nenhuma raiz, isso aqui não vai mudar, tá? O que é importante é o A ser positivo e o A ser negativo.
Se o A é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se for esse caso em que o A é positivo, concavidade voltada para cima, o vértice vai ser ponto de mínimo. E nesse caso, o y do vértice, presta bastante atenção, ele vai ser o valor mínimo da função. Perceba bem que todos os valores de y é daqui para cima, ó, não tem mais valores, não tem mais valores de y para baixo do y do vértice aqui, ó. O menor valor possível é o valor do y do vértice, acabou. Então, nessa situação em que a concavidade é voltada para cima, o vértice é ponto de mínimo e o y do vértice é o valor mínimo da função. O que é o x do vértice? O x do vértice é apenas aquele valor de x que faz com que o y seja mínimo. É o valor que está intimamente ligado com o valor mínimo, que é o y do vértice, certo? Mas o mais importante, não que o x do vértice não seja importante, mas o mais importante é você perceber que, nesse caso em que a concavidade é voltada para cima, o y do vértice é o valor mínimo da função. Isso é imprescindível você saber. Se o A é negativo, aí muda algumas coisinhas. O vértice é ponto de máximo, porque está no ponto mais alto. Nós temos que o y do vértice também vai ser o valor máximo da função. E nós temos que o x do vértice é o valor de x que vai fazer com que o y seja máximo. Ou melhor, é o valor de x que vai fazer com que a função assuma o seu valor máximo. Novamente, x do vértice está intimamente ligado com o y do vértice, mas que nesse caso é o valor máximo da função. Então, professor, y do vértice e x do vértice é ao mesmo tempo valor mínimo e valor máximo? Sim, resposta positiva. Mas como que eu vou diferenciar? Vai diferenciar olhando o valor do A, consequentemente, a concavidade da parábola. Se ela for voltada para cima, o y do vértice é valor mínimo. Se ela for voltada para baixo, o y do vértice é valor máximo. Lembra que em uma das aulas eu falei que imagens são os valores de y, tá lembrado? Então pensa aqui comigo, no caso em que nós temos concavidade voltada para cima, o y do vértice não vai ser o menor valor da função? Você concorda então que todos os demais valores de y vão ser do y do vértice para cima? Pois bem, então os valores da imagem, os valores que vão formar o conjunto imagem nessa situação aqui, ó, são os valores de y, porque imagens são os valores de y, pertencentes aos reais, tais que esses valores são maiores ou iguais ao y do vértice. Sacou a ideia? Mesma ideia aqui, no caso em que o A é negativo, concavidade voltada para baixo. O y do vértice é o valor máximo. Então, os valores de y vão ser do y do vértice até o menos infinito, do y do vértice para baixo. Então, nós temos que os valores da imagem, nesse segundo caso, são os valores de y reais, tais que esses valores são menores ou iguais ao y do vértice. Caso 1, do y do vértice até o mais infinito. Caso 2, do y do vértice até o menos infinito. Caso 1, A positivo, caso 2, A negativo. Concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo, respectivamente. Construção da parábola, galera. Vamos seguir esses 4 passos aqui como receita de bolo que não tem segredo, não tem segredo. Primeira coisa que você vai fazer, que eu gosto que você faça, é determinar as raízes. Por quê? Determinar as raízes vai te fazer saber marcar no eixo X onde que a parábola vai passar. Isso se houver raízes, não é? Então você tem que observar se vai ter uma, duas ou nenhuma raiz, para saber se a parábola vai cortar em um ponto, em 2 pontos ou em nenhum ponto o eixo X. Se der um delta negativo, se ela não for cortar o eixo X, você nem precisa, no caso, achar as raízes, porque não vai ter, você já pode ir direto para o passo 2 e 3 e 4, consequentemente. Caso tenha as raízes, caso dê delta positivo, caso dê delta igual a 0, aí você acha as raízes para poder marcar os pontos onde a parábola vai passar cortando o eixo X. Segundo passo, determine o valor de C, que é onde a parábola vai cortar o eixo Y, tá bom? Determine no passo 3 as coordenadas do vértice, para a gente saber aonde que a parábola vai fazer a voltinha, tanto com concavidade voltada para cima como com concavidade voltada para baixo.
Por fim, fazer a parábola observando a concavidade, ou seja, para ver se está tudo alinhado, os pontos que você marcou com a concavidade, observando o valor de A para ver se está bonitinho, porque às vezes os pontos podem estar marcados de acordo com a concavidade que está errada. Vamos ver como é que funciona todos esses 4 passos na prática. Bom, galera, fiz todos os passos aqui, as raízes no caso deu 5 e menos 1, consequentemente a parábola vai cortar o eixo x nos pontos menos 1 e 0 e no ponto 5 e 0. O C é igual a 5, então a parábola vai cortar o eixo y no ponto 0 e 5. O vértice da parábola, o x do vértice é 2, o y do vértice é 9. Que jeito que eu fiz o x do vértice? Fiz através das raízes. Somei e dividi por 2. 5 mais menos 1 dá 4, dividido por 2, 2. O y do vértice, eu peguei o 2 e joguei na função, encontrei que o y do vértice é igual a 9. Concavidade, o A é menos 1, negativo, concavidade voltada para baixo. Vamos colocar no gráfico e fazer a parábola. As raízes são menos 1 e 5, então vou marcar um ponto aqui no menos 1. 1, 2, 3, 4, 5. A parábola vai cortar o eixo y no valor 5. 1, 2, 3, 4, 5. As coordenadas do vértice é 2 para o x e 9 para o y. Então vamos 1, 2 para o x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para o y. Então aqui está o vértice da parábola. No quarto passo eu já desenho a parábola observando a concavidade. Tá mais ou menos de acordo com a concavidade voltada para baixo? Tá, não é? Vai ficar algo assim, calma que eu vou fazer bonitinho. Mas está realmente com cara de que vai ser concavidade voltada para baixo. Eu gosto muito de fazer o eixo de simetria aqui da parábola, porque aí você sabe que tem metade para cá e metade para cá, fica um pouquinho mais fácil de desenhar, mas fica a seu critério. Aqui na mesa digitalizadora não vai ser tão fácil não, tá? Então não repare se sai muito feia. Tente fazer com que a parábola não fique aqui, na hora de fazer a voltinha do vértice, fazer com que ela fique pontuda, tá? É uma voltinha mesmo, não pode ficar com cara de V não, tá bom? Rapaz, se eu na mesa digitalizadora fiz esse trem bonito de jeito, você tem que fazer melhor do que eu aí no seu caderno, hein? Então, assim, é só um esboço, não precisa ficar perfeito, né? É claro que quanto melhor, melhor. É claro que quanto mais bonito, melhor para você, né? Se for uma questão de segunda fase de uma FUVEST, por exemplo, quanto mais bonito ficar o desenho, melhor vai ser para sua pontuação. Mas a ideia principal são esses pontos marcados aqui, ó. Menos 1, aqui é o x do vértice que é 2, aqui é a outra raiz que é 5, aqui é onde a parábola corta o eixo y, que é onde mesmo? Não lembro? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui também é a ordenada, né, do vértice que nós temos que é 9. Uma coisa importante, lembre-se das coordenadas dos pontos nos eixos. Aqui é o ponto menos 1 e 0, aqui é o ponto 5 e 0, e aqui no eixo Y nós temos o ponto 0 e 5, tá? Se a gente for levar em consideração coordenadas. E as coordenadas do vértice são as coordenadas 2 para o x e 9 para o y, tá? Uma coisa são os valores de cada uma das coordenadas, outra coisa são os valores dos pontos, no caso das duas coordenadas que formam um só ponto. E aí você percebe que com esses 4 pontos você conseguiu fazer a parábola. Se não tiver raiz, no caso, se o delta for negativo ou se o delta for igual a 0, a única coisa que muda é que a parábola vai cortar o eixo x só em um ponto ou não vai cortar em nenhum ponto. Aí você pode seguir, se o delta for negativo, igual eu falei, para o passo 2, 3 e 4 de uma vez só. Para estudar o sinal da função do segundo grau, vou pegar a mesma ideia do estudo do sinal de função do primeiro grau. O que a gente precisa? Precisa apenas do eixo x e das raízes, nada mais. Essa parte do gráfico aqui está acima do eixo x. Então, valores de x menores do que a primeira raiz projetarão imagens, valores da função positivos. Essa parte do gráfico aqui também está acima do eixo x. Então, à direita de x2, projetaremos imagens positivas nessa função.
Aqui entre as duas raízes, entre x1 e x2, vai ser exatamente os valores de x que vai pegar a parte que está abaixo do eixo x no gráfico, ou seja, são os valores de x que farão com que o y seja negativo, sacou? Aqui, quase a mesma coisa, com cavidade voltada para baixo, essa parte do gráfico está abaixo do eixo x, nós temos que valores de x menores do que x1, menores do que a primeira raiz, projetarão imagens negativas. Essa outra parte do gráfico aqui, abaixo do eixo x, significa então que valores de x maiores do que a segunda raiz projetarão também imagens negativas. Já valores entre x1 e x2 projetarão imagens positivas exatamente na parte do gráfico que está acima do eixo x. Se no caso a parábola, a função tiver só uma raiz, ou seja, o caso em que x1 é igual a x2, vai tocar o eixo x só em um ponto. Se a concavidade for voltada para cima, então nós teremos valores positivos de y para x menor do que a raiz ou para x maior do que a raiz. E se a concavidade for voltada para baixo, nós teremos valores de y negativos para x menor do que a raiz ou para x maior do que a raiz, tá bom? Professor, e se o x for igual à raiz? Aí o y é igual a zero, nem positivo nem negativo, nulo, né? Se o delta for negativo, com concavidade voltada para cima, a função será sempre positiva. Para qualquer valor de x, y será sempre positivo. E com A negativo, com concavidade voltada para baixo, a função será sempre negativa. Os valores de y, independente dos valores de x, serão sempre negativos. Vamos resolver com o estudo do sinal inequação do segundo grau. Como eu falei na última aula, aqui é interessante resolver utilizando o quê? Estudo do sinal. Vamos estudar o sinal dessa função que está antes da desigualdade, porque a gente já tem o zerinho à direita da igualdade. Isso é importante. Tenha sempre zero aqui do lado direito. Estudando o sinal dessa função, nós encontramos que as raízes são menos 2 e menos 3. No eixo x, quem vem primeiro é o menos 3. Menos 3 é menor do que menos 2. Bolinha para o menos 3, bolinha para o menos 2. Bolinha pintada ou não pintada? Aprendemos em intervalos reais que, nesse caso, ela não pintada, porque aqui é só maior do que zero. Então, as raízes não estão inclusas na solução. Beleza. Sabemos que o gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima. Vamos fazer um esboço dessa parábola. Fizemos aí o esboço da parábola passando pelas raízes, menos 3 e menos 2. Aqui é positivo, aqui negativo, aqui positivo. Vai lá na sua inequação. Você quer os valores de x que façam com que a função seja maior do que zero. Maior do que zero, positivo. Então, que parte do gráfico aqui, do nosso estudo de sinal que a gente vai pegar para ser a nossa solução? São os valores de x que são menores do que menos 3 e os valores de x que são maiores do que menos 2. Aqui está a nossa solução. Sherpal, x menor do que menos 3, conectivo de união é ou x maior do que menos 2. São os valores de x que vão satisfazer essa inequação. Entendeu como é que funciona? Se você quiser fazer um teste, faz aí, ó, menos 4 é menor do que menos 3. Tem que satisfazer essa inequação. O resultado de menos 4 substituído aqui tem que ser maior do que zero, tem que ser positivo. Você também pode pegar, por exemplo, menos 1. Menos 1 jogado aqui no lugar de x tem que dar um valor positivo. Agora, um valor entre menos 3 e menos 2, você vai perceber que não satisfaz, porque um valor de x entre menos 3 e menos 2 vai fazer com que y seja negativo, e aí não vai satisfazer na equação. Por exemplo, menos 2,5. Vamos ver? Menos 2,5 elevado ao quadrado dá mais 6,25. Mais 5 vezes menos 2,5 dá menos 12,5. Mais 6 repetir. Se você pega menos 12,5 mais 6,25, isso dá menos 6,25. Menos 6,25 mais 6 dá menos 0,25. Menos 0,25 é negativo, é menor do que zero, não satisfaz. Pode ter certeza, qualquer valor entre menos 3 e menos 2 não vai satisfazer a inequação. Só vão satisfazer
A inequação só vai satisfazer a inequação valores de x menores do que menos 3 ou maiores do que menos 2, pode ter certeza. Estudo do sinal não erra. Um detalhe que nós temos aqui para o conjunto de solução de uma inequação é que é um conjunto de infinitos valores, não é? Então nós temos infinitas possibilidades de resultados aqui que vão satisfazer essa inequação. Tá tudo expresso, estão todos os valores expressos dentro desse conjunto aqui, que são intervalos que a gente viu lá no nosso módulo de números reais e intervalos reais. Agora é com você, meu querido. Já mete bronca na lista de exercícios aí. Qualquer dúvida, conte conosco. Uma aula recheada de muitas informações. Espero que tenha gostado. Deixe sua classificação nas estrelinhas, deixe seu comentário. Eu espero ver você na nossa próxima aula.